Vamos para mais um vídeo do canal Edson Gomes o Marcionita, com o título 10 razões por que não acredito que o Deus da lei seja o Pai de Crestos, Jesus. Peço por gentileza, se você não é inscrito no canal, se inscreve, faça um comentário e ative as notificações. Gratidão a todos. 10 razões por que não creio que o Deus da lei seja o Pai de Crestos, Jesus. Primeira. Crestos nunca disse que seu pai fosse o Deus da lei. Se você é um bom observador, verá, lendo esta Bíblia que temos 130 versículos, que Crestos usa a palavra pai, verás que ele não coloca o pai como personagem do Velho Testamento. Tanto o pai como o filho não estão no Velho Testamento. Veja, você não acha Crestos dizendo que foi seu pai que deu as leis do Sinai, que seu pai é o Deus da lei, que seu pai estava no deserto com seu povo, que o pai que provocou o dilúvio, etc. Crestos refuta qualquer mensagem na direção de serem os mesmo Deus. Veja. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. João 5,37. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. João 8,19. Todas as coisas me foram entregues por meu pai, e ninguém conhece o filho, senão o pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11,27. O Pai não recebe testemunho de homens, portanto os profetas do Velho Testamento não o conheciam. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. João 5,32 e 34. Crestos diz que seu pai era o Deus verdadeiro. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, e dizendo, vós conheceis-me, e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. João 7,28. Paulo diz que tem anjos nos céus que se dizem deuses. Seria o caso do Deus da lei e seus filhos. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8,5 e 6. 10 razões por que não acredito que o Deus da lei fosse o Pai de Crestos, Jesus. Vídeo com a segunda parte com o título: O povo da lei conhecia bem ao Deus da lei, porém não conheciam nada do Pai. 10 razões por que não creio que o Deus da lei fosse o Pai de Crestos, Jesus. Segunda razão. O Deus da lei era conhecido pelo povo judeu, o Pai de Crestos não era. O Deus da lei era conhecido muito bem pelos judeus, suas histórias eram lidas constantemente no templo, nas sinagogas e ensinadas a todos. Por que Crestos em João insiste que seu pai não era conhecido dos judeus? Não seria isso uma prova cabal que o pai não era o Deus da lei? Aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. João 7,28. Não conheceis a mim, nem a meu Pai. João 8,19, Este é o meu Pai quem me glorifica, aquele que você diz é o seu Deus e que vocês não sabem. João 8,54-55. Eles vão fazer com vocês todas essas coisas por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. João 15,21. Crestos diz que nos entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro 1 João 5,20, não seria porque existia um falso? Se ele veio nos dar esse entendimento, não seria o porque esse conhecimento não se acha nas histórias do Velho Testamento, que falam ele todo do Deus dos judeus, o Deus da lei. Se o Deus da lei fosse o Deus verdadeiro Pai de Crestos, ele simplesmente diria: meu Pai é aquele que está em toda a história do Velho Testamento com seu povo. Pelo contrário, em lugar nenhum Crestos coloca seu pai como personagem do Velho Testamento. Ele diz que na alegoria do bom pastor, João 10,8, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Ele diz que todos, ele não faz pessoas isentas, nem mesmo os profetas, nem mesmo Moisés. Então todo o Velho Testamento é a história de um falso Deus. O Pai nunca falou.
O testemunho que ele prestou ao seu filho não consiste, portanto, em que as profecias do Antigo Testamento estejam repletas de oráculos que Deus, das falas sobre o Deus da lei ditas pela boca dos profetas, de teofanias acordadas com os patriarcas e com Moisés. Oráculos e teofanias não são caminhos para se chegar no Pai de Crestos, ou nunca ouviste a sua voz, nunca viste a sua forma. Nenhum caminho é igual à ascensão do profeta Elias ao céu, apesar dos livros dos reis, 2 Reis 2.1 e 11, pois lemos João 3.13 e ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, portanto o céu da onde Crestos veio nunca tinha ido ou subido. Evangelho de João diz mais. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, João 1.17. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, não como o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Mas quem comer deste pão viverá para sempre e Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. 10 razões por que não acredito que o Deus da lei seja o Pai de Crestos, Jesus. Terceira razão. O Pai é o Pai dos espíritos de luz e o Deus da lei, Deus de toda a carne. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos espíritos, para então vivermos Hebreus 12.9. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1.17. O único que é imortal e habita em luz inacessível a quem ninguém viu nem pode ver. 1 Timóteo 6.16. Existe a teoria de Albert Einstein que este mundo que vivemos é finito pois ele é escuro e está dentro de uma bolha, e que depois da bolha tem outro mundo, ou outros mundos. Foi deste outro mundo que Crestos veio, o mundo dos espíritos de luz. Crestos mesmo disse que não era deste mundo, e dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8.23. Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. João 12.35. Veja como Crestos não é desta criação do Deus da lei, mas sim do Pai dos Espíritos. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação Hebreus 9.11. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4.23 e 24. O Deus da lei é o Deus da carne, dos seres humanos e animais. Eis que eu sou Jeová, Deus de toda a carne, acaso há alguma coisa demasiado difícil para mim? Jeremias 32.27. Crestos disse, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. João 3.6. O que nasce da carne é carne, nasceu do Deus da lei, que é o Deus de toda a carne. Crestos deixa claro que o Criador do homem e mulher é o Deus de toda a carne. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que o Criador é que os fez no princípio macho e fêmea os fez. Mateus 19.4. Observe, ele não diz que foi seu pai que criou o homem e mulher mas sim o Criador deste mundo material, como o Criador disse, eu fiz a terra, e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45.12. Agora Crestos tem seu pai que é o pai dos espíritos, por isso Paulo fala, ora o Senhor é o Espírito e diz só há um Espírito. Quando Paulo fala só há um Espírito, ele se refere que no mundo só havia um Espírito vindo do Pai dos Espíritos. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. A criação do Pai de Crestos é espiritual, por isso ele é Pai dos Espíritos ao passo que a criação do Deus da lei é carnal ele é o Deus de toda a carne. Outro argumento forte é que Paulo falou que Crestos nos comprou, pense. Se a humanidade fosse criação do Pai, não carecia ele nos comprar, pois ninguém compra o que é seu.
E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Efésios 1:5. Note: fomos comprados do Deus da carne e adotados como filho pelo Pai dos Espíritos. Dez razões por que eu não acredito que o Deus da lei é o Pai de Crestos, Jesus. Quarta razão. Por que o Deus da lei habita em trevas e o Pai em luz? Paulo pergunta: e que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6:1. Veja, não há liga, não há comunhão entre as trevas e luz, sendo assim não podem ser o mesmo Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1:1. A habitação do Pai é em luz. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6:16. A habitação do Deus da lei. Fez das trevas o seu retiro secreto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Salmo 18:11. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde o Deus da lei estava. Êxodo 20:21. Aonde o Deus da lei anda, as trevas o segue. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32:8. E o povo, junto dele, andando em trevas, Isaías 59:9. E vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão. Deuteronômio 4:10-11. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos, e vossos anciãos. Deuteronômio 5:23. Crestos nos trouxe a luz do Pai, a sua verdade ao mundo. Paulo diz: dando graças ao Pai que nos preparou para a porção da herança dos santos na luz, que nos libertou da jurisdição das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:12-13. Isso faz a gente pensar que antes de Crestos vir, o mundo estava sob a jurisdição das trevas. Quem eram as trevas? Os arcontes, potestades e poderes do mal, que fizeram este mundo e o dominavam. Até Crestos veio e nos libertou das trevas. Cabe notar que Paulo em suas cartas nunca disse que houvesse anjos ou seres celestiais bons aqui neste mundo, por isso este mundo jaz no maligno. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:5. Falou-lhes, pois, Crestos outra vez, dizendo: e eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Crestos disse: e eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Para Jeová, a luz e as trevas são a mesma coisa. Salmo 139:12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Porém Crestos nos revelou que a luz é o bem, e as trevas são o mal. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:19-20. Paulo disse: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Para Paulo, a luz e as trevas não são a mesma coisa, e o Novo Testamento de Crestos não concorda com o Velho Testamento do Deus da lei. Na sua lei, o bem e o mal andam de mãos dadas, a bênção e a maldição também. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Para Crestos, enviado a nós pelo Pai, o bem e o mal, as trevas e a luz, não andam juntos. Crestos separou o bem do mal, e a luz das trevas.
O Pai nada tem a ver com as trevas do Deus da lei, e enviou a este mundo a Crestos, seu Filho unigênito para revelar que no mundo não há luz. Quando Crestos diz, eu sou a luz que vim ao mundo, está dizendo que a luz do Pai está nas obras de Cristo, e que as trevas estão nas obras do Deus da lei, João 12:46. Dez razões por que eu não acredito que o Deus da lei é o Pai de Crestos, Jesus. Quarta razão. Por que o Deus da lei habita em trevas e o Pai em luz? Paulo pergunta: e que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6:1. Veja, não há liga, não há comunhão entre as trevas e luz, sendo assim não podem ser o mesmo Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1:1. A habitação do Pai é em luz. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. 1 Timóteo 6:16. A habitação do Deus da lei. Fez das trevas o seu retiro secreto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Salmo 18:11. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde o Deus da lei estava. Êxodo 20:21. Aonde o Deus da lei anda, as trevas o segue. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32:8. E o povo, junto dele, andando em trevas, Isaías 59:9. E vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão, Deuteronômio 4:10-11. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos, e vossos anciãos, Deuteronômio 5:23. Crestos nos trouxe a luz do Pai, a sua verdade ao mundo. Paulo diz: dando graças ao Pai que nos preparou para a porção da herança dos santos na luz, que nos libertou da jurisdição das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:12-13. Isso faz a gente pensar que antes de Crestos vir, o mundo estava sob a jurisdição das trevas. Quem eram as trevas? Os arcontes, potestades e poderes do mal, que fizeram este mundo e o dominavam. Até Crestos veio e nos libertou das trevas. Cabe notar que Paulo em suas cartas nunca disse que houvesse anjos ou seres celestiais bons aqui neste mundo, por isso este mundo jaz no maligno. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:5. Falou-lhes, pois, Crestos outra vez, dizendo: e eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Crestos disse: e eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Para Jeová, a luz e as trevas são a mesma coisa. Salmo 139:12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Porém Crestos nos revelou que a luz é o bem, e as trevas são o mal. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:19-20. Paulo disse: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5:5. Para Paulo, a luz e as trevas não são a mesma coisa, e o Novo Testamento de Crestos não concorda com o Velho Testamento do Deus da lei. Na sua lei, o bem e o mal andam de mãos dadas, a bênção e a maldição também. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Para Crestos, enviado a nós pelo Pai, o bem e o mal, as trevas e a luz, não andam juntos. Crestos separou o bem do mal, e a luz das trevas.
O Pai nada tem a ver com as trevas do Deus da lei, e enviou a este mundo a Crestos, seu Filho unigênito para revelar que no mundo não há luz. Quando Crestos diz, "Eu sou a luz que vim ao mundo", está dizendo que a luz do Pai está nas obras de Cristo, e que as trevas estão nas obras do Deus da lei, João 12:46. 10 razões por que não acredito que o Deus da lei fosse o Pai de Crestos, Jesus. Quinta razão. O Deus da lei prega o amor condicional e o Pai o amor incondicional. No Novo Testamento nos traz uma nova definição sobre seu Pai, ele o chama de amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Mas o que seria o amor? Paulo definiu o amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 1 Coríntios 13:4 e 5. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João 4:1. O amor não se irrita. Se a essência do Pai é o amor, então a consequência de quem ama e ou não se irritar. O que diremos do Deus da lei? Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, e está aparelhado, e já ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Salmos 7:11 a 13. Aí vem a pergunta: se o Deus da lei se ira todos os dias, será que ele é o Pai, apresentado por Crestos? O que Deus da lei fazia? 1 João 3:8. E ainda dizem por aí que o Deus da lei e Crestos são a mesma pessoa. A justiça do Deus da lei é assim: se o homem se converte, torna-se seu amigo. Se o homem não se converte, o Deus da lei o mata. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Provérbio 8:17. Quem não ama o Deus da lei, ele odeia, e os que não se convertem a ele, o que acontece? Ele os mata, pois mandou matar os profetas de Baal, que eram 450 homens. Foi o Deus da lei que disse, que desamei a Jacó e odiei Esaú. Será que o Pai é o Deus da lei? O Pai disse através de Crestos que devemos amar nossos inimigos, dizendo para amar os nossos inimigos ele. Acaba com o aval dos céus para qualquer tipo de guerra, desqualificando o título de Senhor dos Exércitos dado ao Deus da lei. 2. Ele deixa bem claro que por esse mandamento que ele não é o Deus do Velho Testamento, porque o Deus do Velho Testamento ama um e odeia outro. O grande problema é que no Velho Testamento não havia amor, no coração do Deus da lei nunca houve amor, pois a lei não opera o amor, mas opera a ira. Romanos 4:15. O amor de Deus, revelado por Crestos, não era conhecido pelos homens. É um amor incondicional que não se vinga, não escraviza, não cobra, não vira o rosto, não se ofende, não faz acepção de pessoas, não lança maldições, nem pragas, nem pestes mortíferas, não rouba, não oprime aos mais fracos, não mata, não manda para a prisão. Quanto ao Pai, ele manda perdoar 70 vezes 7, não pagar o mal com o mal, amar seus inimigos e dar a outro lado do rosto. 10 razões por que não creio que o Deus da lei seja o Pai de Crestos, Jesus. Sexta razão. Pelos seus conhecereis. Vamos ver o fruto do Deus da lei e de Crestos. Vamos os frutos do Deus da lei, que me parece que bem ruins. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver. Ezequiel 20:25. Jeová dá leis mas e fala que deu, pois sabe que o povo não pensa. Números 32:13. Ele se ira todo o tempo, não tendo tempo para amar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez vagar pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração daqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor foi destruída. Eis que vem o dia do Senhor, cruel, com fúria e ira ardente, para fazer da terra uma desolação, e ele exterminará seus pecadores. Isaías 13:9. O Deus da lei é ciumento. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, e guarda a ira contra os seus inimigos. Nom 1.1. Vingativo e sanguinário. Embebedarei as minhas flechas com sangue, e a minha espada devorará a carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Deuteronomio 32.42. Manda espírito de mentiras.
E disse ele: Eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás, e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. 1 Reis 22:22 e 23. O Deus da lei manda a destruição pela água, pelo fogo do céu, com pedra, doenças, maldições, fome, pestes, envia serpentes venenosas, 10 pragas, faz mães comerem seus próprios os filhos, apedrejamento, faz irmão matar irmãos, manda invadir cidades inteiras matando crianças, mulheres grávidas, velhos, aleijado, não deixa um aleijado ministrar no seu tempo. Só ama o povo de Israel, o restante considera nada menos que um nada. Frutos de Crestos. Segundo Paulo, Crestos é o Espírito, filho do Pai dos Espíritos. Paulo pontua que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, Gálatas 5:22. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa, meus irmãos? Pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago 3:10 e 12. Vemos o Deus da lei amaldiçoar e abençoar, abençoe pouco e amaldiçoa muito, só lermos o capítulo 28 de Deuteronômio. Todas estas maldições se situam num plano unicamente físico e material, como no caso das bênçãos dadas pelo Deus da lei, que é o Deus da matéria, da carne e das torturas e suplícios. Desde quando tortura e suplício regenera criminosos? Nunca, por isso, na carta aos Hebreus, lemos: a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, Hebreus 7:19. Falam por aí que Deus da lei é o pai de Crestos, são a mesma pessoa. Vejamos, Crestos nunca ofereceu bênçãos materiais como prêmio, para quem fosse fiel, muito pelo contrário, para arrancar e libertar todos os que estavam debaixo das maldições do Deus da lei, Crestos se fez maldição pelos malditos, e os resgata do poder maligno do Deus da lei, Gálatas 3:13. E as bênçãos que Crestos nos dá não são deste mundo, e nem são materiais e físicas. Paulo declarou: é bendito seja o Deus e Pai de nossos senhores o Crestos, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Crestos, Efésios 1:3, por aqui se vê que não se trata do mesmo Deus. O Deus deste mundo confere bênçãos carnais, materiais, etc. Mas tudo deste mundo. O Pai de Crestos só abençoa com bênçãos celestiais. E quem não é de Crestos não tem como escapar das maldições do Deus da lei. Por isso está escrito: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2:2. 10 razões por que não acredito que o Deus da lei seja o Pai de Crestos, Jesus. Sétima razão. Deus da lei é tribal, ele é só o Deus de Israel e o Pai é um Deus universal. Deus da lei. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Isaías 41:14 e 15. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Isaías 66:18 e 19. Fica assim provado que o Deus da lei nunca esteve muito interessado na salvação de Israel que havia prometido, mas sim em se tornar famoso e obter glória, ser adorado e louvado. Por isso habita no meio dos louvores, não só de Israel, mas de todas as nações. Salmos 22:3. O Deus da lei também nunca cogitou na salvação dos homens deste mundo infernal, pois odiava os gentios, isto é, todos os povos não-judeus. Salmos 10:16. O Senhor é rei para todo o sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. O Deus da lei sempre foi ansioso por fama e glória pessoal. E quem busca fama e glória não é verdadeiro. Crestos declarou:
quem fala de si mesmo e busca a sua própria glória não é verdadeiro, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. João 7:18 e 8:50. O Deus da lei fala. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronomio 6:4. Ele encontrou Israel em terra deserta, numa região árida e no meio de uivos de animais. Ele cuidou bem do povo, com todo o carinho, guardou-o como se fosse a menina dos seus olhos. Deuteronomio 32. 9-11. O Deus da lei considera as nações fora de Israel um nada. Todas as nações são como nada perante ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Isaías 40:17. Pai não faz acepção de pessoa. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. O Filho do Pai é o Salvador do mundo. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Crestos, o Salvador do mundo. João 4:42. O Messias de Israel prometido pelo Deus da lei só viria para o povo de Israel. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. O Deus da lei sempre se declarou só o Salvador de Israel, parece que ninguém nota ou não quer notar isso. Ao contrário do Pai que enviou seu Filho unigênito para nos salvar. E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4:14. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:16 e 17. 10 razões por que não creio que o Deus da lei fosse o Pai de Crestos, Jesus. 8ª razão. Comparando o Deus da lei com o Pai de Crestos. Os judeus cumpridores da lei se declaravam discípulos de Moisés, João 9:29. Essa mesma lei aprovou a sentença de morte para Crestos, sob o pretexto de blasfêmia, João 19:7. Crestos afirmou que todos quantos vieram antes dele eram ladrões e salteadores, João 10:8. Afirmou também que aquele que não cresce nele permaneceria em trevas, pois a lei a qual os judeus estavam se submetendo não trouxe luz, mas somente condenação, João 12:46. Por outro lado, o mandamento de Crestos era para a vida eterna, João 12:50. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, João 4:9, pois o exemplo do Velho Testamento era o da discriminação racial e segregativa com relação à mulher, o que Crestos quebrou, João 4:27. Crestos quebrantava o sábado da lei, dado pelo Deus da lei, João 5:16 a 18 e 9:14 e 16. Crestos afirmou que o pão que Moisés deu era diferente do verdadeiro pão do céu dado pelo Pai, João 6:32, pois enquanto aquele pão trouxe a morte, João 6:49, o pão de Crestos dá vida eterna, João 6:51, 57 e 58. A fase profética e legislativa do Velho Testamento terminou junto com o fim do ministério de João Batista, Lucas 16:16 e Mateus 11:3. A ruptura do véu do templo se rasgando de alto a baixo representa o fim do velho concerto após a glorificação de Crestos e a consumação de seu ministério na terra, pois aquele véu impedia o acesso direto ao lugar chamado Santo dos Santos, Mateus 27:51. Crestos comparou a diferença entre o Velho e Novo Testamento com o vinho novo e o vinho velho, colocados respectivamente em odres novos ou velhos, Lucas 5:36 a 39. Muitos rejeitam o vinho novo por só conhecerem o velho, Lucas 5:39. O espírito violento de destruição reinante no Velho Testamento passou aos discípulos. Aos fariseus e judeus em geral, contrastando com o objetivo fundamental do ministério de Crestos que era a salvação dos homens, Lucas 9:54 a 56. A lei opera ira, Romanos 4:15. Se João 1:17 diz que a graça e a verdade vieram através de Crestos, então quais foram os fundamentos da lei transmitida por Moisés? O que não diz respeito à graça é desgraça e o que não diz respeito à verdade é mentira e falsidade. A lei de Moisés se mostrou incapaz no sentido de salvar e justificar.
alguém, a fé em Cristo é suficientemente capaz de fazê-lo à prova da incapacidade da lei no intuito de beneficiar alguém é que ela estava irremediavelmente enferma. Romanos 8.3. Ninguém será justificado pela lei. Romanos 3.20. O homem é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. Romanos 3:28, Gálatas 2.16 e 3.11. A novidade de espírito do Novo Testamento contrasta com a velhice da letra do Velho Testamento e nos torna verdadeiramente livres daquilo que nos aprisionava. Romanos 7.6. A lei trazida por Cristo é chamada de lei do Espírito de vida, enquanto que a lei trazida por Moisés é chamada de lei do pecado e da morte. Romanos 8.2. A força do pecado é a lei. 1 aos Coríntios 15.56. 10 razões por que creio que o Deus da lei não fosse o Pai de Cristo, Jesus. Nona razão. Há duas casas, a do Deus da lei e a do Pai de Cristo. Começo, relembrando a todos que Cristo ensinou os seus apóstolos, homens judeus, a orarem para o Pai, em seus aposentos. Isso por si só já demonstra que era um que estava no templo, que se torna óbvio que não é o Pai de Cristo. Se fosse, ele ensinaria para seus discípulos judeus orarem no templo, porque é no templo que o Deus da lei habitava. Cristo disse: Casa do Pai era no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. João 14.2. Sabemos bem que quando o nosso corpo, que é como que uma tenda onde vivemos, se desfizer, teremos no céu uma nova habitação e um corpo eterno, habitação essa preparada por Deus e não por homens. 2 Coríntios 5.5. Enquanto Cristo estava na terra, a casa do Pai sempre foi no céu. E, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Mateus 23.22. Enquanto Jesus estava na terra, seu Pai estava nos céus. Casa do Deus da lei, era no templo. O que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Mateus 23.21. Existe um que estava no templo, mas não é o Pai, porque o Pai estava nos céus, dito exaustivamente por Cristo. Infelizmente ainda hoje estamos copiando a adoração de quem chamamos de Deus em um templo, igreja, em uma construção de alvenaria. Embora se diga que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje quando se vai à igreja se diz vamos à casa de Deus. Será que o salão da igreja é a casa de Deus? Amados, o Pai e o Filho não estão na igreja, de uma forma estática, te esperando, somos nós que os levamos para a igreja, eles estão em nossa mente, os dois estão conosco aonde estivermos, no banheiro, no quarto, no trabalho, etc. Agora se eles não estão conosco também não estarão em lugar nenhum que nós estivermos. No Antigo Testamento há provas que o Deus da lei estava na terra e no templo. O Deus da lei acreditou no seu projeto e se mudou para a terra. Esdras, o escriba, disse, e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa de Jeová, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a fundarem no seu lugar. Esdras 2.68. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Salmo 135.21. Antes de entrar em Canaã, o Deus da lei disse: não contaminareis a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 35.34. Abaixo cito o absurdo. O Deus da lei já tinha dado uma ordem ao povo, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo o que padece fluxo, e a todo imundo por causa de contato com algum morto, desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio do qual eu habito. Números 5.2. O Deus da lei tem o seu trono em Jerusalém, Jeremias 3.17, e não permitia deficiente físico em seu templo. O pior que o diabo também estava na terra. E o estranho que o Deus da lei tenha se mudado para a terra, no meio do império do diabo, sem nenhuma intenção de destruí-lo. Tanto o Pai e o Filho não pertencem a esse mundo. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17.1. Respondeu Crestos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18.3.
Quando Crestos disse que na casa de meu pai tem várias moradas, a casa de seu pai aqui é nos céus, e não no templo. 10 razões por que não acredito que o Deus da lei seja o pai de Crestos. 10ª razão. Crestos contra o Deus da lei nos episódios abaixo. A. Crestos contra o Deus da lei, quando Israel passou por 3 anos e meio de fome seca. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos, na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Lucas 4:25-28. Veja, Crestos fala que o Deus da lei no Velho Testamento faz acepção de pessoas. Elias só foi enviado pelo Deus da lei a uma viúva, sendo que talvez existissem milhares de viúvas, precisando sua bênção. Não seria a verdadeira religião se atentar para as necessidades dos órfãos e viúvas. Ele mandou Eliseu para curar um só leproso, sendo que talvez existissem milhares deles. B. Crestos diz que o testemunho do Deus da lei não é verdadeiro. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis, e o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. João 5. Crestos diz que quem dá testemunho de si mesmo não é verdadeiro, portanto é falso, se a gente observar o Deus